Em meio ao burburinho de um baile escolar, entre fitas coloridas e cheiro de coxinha recém-frita, um silêncio caiu como um véu. No centro do salão, uma menina de vestido simples e olhar decidido se aproximou de um homem que parecia deslocado naquele lugar. Ele estava ali por acaso, ou talvez por destino, com o olhar perdido e o coração cansado. Ninguém sabia quem ele era, e tampouco ela se importava. Com as mãozinhas trêmulas, perguntou com toda a inocência e coragem que cabem num peito de 8 anos. Senhor, o senhor quer ser meu parceiro de dança? O tempo pareceu parar. As risadas cessaram. Até o som da sanfona se calou. Todos esperavam que o homem recuasse, mas o que veio em seguida surpreendeu até o próprio destino. O homem respirou fundo, como quem voltava à vida depois de muito tempo debaixo d'água. O sorriso que surgiu em seu rosto foi tímido, quase esquecido, como o primeiro raio de sol depois de uma longa noite de chuva. Ele olhou para a menina, olhou para as pessoas em volta, e então se curvou ligeiramente oferecendo-lhe a mão. Quando os dois começaram a dançar, o salão inteiro pareceu despertar de um feitiço. E foi assim, num simples convite para uma dança, que o caminho de um milionário recluso se cruzou com o de uma criança que não fazia ideia de quem ele era. Mas o que aconteceu depois dessa dança inocente mudaria o destino de todos naquela sala. O gesto que parecia puro e despretensioso acendeu a chama de uma rivalidade antiga. Despertou inveja, provocou julgamentos e revelou a verdadeira face da bondade e do poder. Antes que a noite terminasse, uma mãe seria acusada injustamente, uma reputação seria destruída, e uma verdade enterrada há anos viria à tona. Você já presenciou um momento tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderoso que fez o mundo ao redor parecer outro? Fique comigo até o final, porque essa história vai te mostrar como um único ato de coragem, vindo de onde ninguém espera, pode mudar até o coração mais congelado. Imagine um homem que tem tudo o que o dinheiro pode comprar, mas perdeu o que mais importa. Roberto Valença era esse homem. Dono de uma fortuna construída com disciplina e inteligência, ele vivia cercado de luxo, mas habitava um deserto emocional. Desde a morte da esposa, nada parecia fazer sentido. O riso se transformou em lembrança distante, e o tempo em um peso constante. Ele frequentava eventos por obrigação, mas o olhar sempre vagueava, buscando algo que nem ele sabia o que era. Do outro lado dessa história está Joana O'Malley, uma menina curiosa, de olhos vivos e coração enorme, filha de Margarida, a faxineira da escola. Joana cresceu entre histórias de coragem contadas pela avó sobre o avô, o coronel Miguel Ali, um herói que enfrentou guerras e injustiças. Talvez por isso coragem fosse palavra natural em sua vida. Naquela noite ela viu um homem triste sentado sozinho e achou que ninguém merecia ficar sem dançar. Só isso. Um gesto tão pequeno, e ainda assim tão poderoso. Entre eles, como sombra que se alimenta da luz, estava Beatriz Pereira. Rica, influente e obcecada por aparência, ela observava tudo com o olhar de quem mede o mundo em status e sobrenomes. Ver a filha da faxineira se aproximar de um homem tão bem vestido acendeu nela uma chama amarga. O que para Joana era doçura, para Beatriz era afronta. E ali nasceu o que mais tarde se tornaria uma das maiores humilhações públicas que aquela mulher orgulhosa já enfrentaria. Mas antes disso, o destino ainda costuraria seus fios com precisão cruel. Margarida, mãe de Joana, trabalhava justamente na casa dos Pereira. Leal, silenciosa, honesta até o osso. E seria ela, ironicamente, o alvo da crueldade de Beatriz. Uma mulher que usava o poder como arma e o preconceito como escudo. Agora imagine a cena. Uma dança que parecia um milagre de leveza. Uma criança sorrindo. Um homem descobrindo que ainda podia sentir. E uma mulher escondida atrás do luxo, jurando que aquilo não ficaria impune. A história que começa com um gesto inocente vai descer pelas escadas da inveja, atravessar o vale da injustiça e subir até o topo da redenção, onde a verdade finalmente encontrará sua voz. Fique até o final, porque o que acontece depois dessa dança é algo que ninguém esperava. Quando o poder se cruza com a pureza,
Quando a mentira tenta sufocar a dignidade, o que prevalece não é o dinheiro, nem o nome, mas a coragem de um coração que não sabe desistir. O baile está apenas começando, e cada passo dessa valsa vai revelar o que realmente significa ser humano. O pátio da Escola Municipal Dom Pedro II estava transformado. As bandeirinhas coloridas balançavam no vento frio de junho, e o cheiro de cera misturado ao de coxinha fresca enchia o ar com uma familiaridade acolhedora. Era noite de festa junina, o evento mais esperado do ano. Crianças corriam com as bochechas pintadas, os pais se ajeitavam em cadeiras de plástico, e a música de sanfona criava um ritmo alegre e nostálgico. Entre as mesas, o contraste era claro. Famílias simples e alegres de um lado, e do outro, um pequeno grupo de pais da elite local, que pareciam ali apenas por obrigação. No meio desse contraste, sentado discretamente ao fundo, estava um homem que ninguém reconheceu. O tipo de presença que passa despercebida, até quando tenta desaparecer. Roberto Valença. Com seu suéter cinza e olhar distante, parecia um corpo estranho naquele ambiente. Enquanto os outros pais aplaudiam as apresentações das crianças, ele permanecia imóvel, como se observasse o mundo de trás de um vidro. Não havia alegria em seu semblante, apenas uma serenidade triste, daquelas que só o luto sabe dar. Fazia 2 anos que perdera a esposa, e desde então aprendera a fingir que estava bem. Mas dentro dele, o tempo não passava. Estava ali por insistência do seu chefe de segurança, Jorge, que o convenceu a visitar o evento comunitário que a empresa patrocinava. Ele concordara, mas sem saber ao certo por quê. Enquanto isso, do outro lado do pátio, Joana O'Malley observava tudo com curiosidade. Ela segurava a barra do vestido azul que a mãe costurara com retalhos de tecidos antigos. O laço no cabelo estava torto, e o sapato era um número maior, emprestado pela vizinha. Mas seus olhos brilhavam como se o mundo inteiro coubesse naquela festa. Corria de um lado para o outro ajudando a mãe, Margarida, que esfregava o chão do corredor principal até fazer o piso brilhar. Margarida ali era dessas mulheres que se movem em silêncio, com dignidade, mesmo quando o mundo insiste em ignorar sua presença. Beatriz Pereira, anfitriã informal da noite, observava a cena de longe com um olhar afiado. Vestia-se com um exagero calculado, um vestido floral de seda, salto alto incompatível com o chão de cimento e um colar caro que refletia as luzes da festa. Seu sorriso era educado, mas nunca sincero. Estava ali apenas porque a filha, Clara, fazia parte da quadrilha. Ao ver Margarida passar com o balde e o pano de chão, Beatriz se inclinou para a amiga ao lado e sussurrou algo, rindo baixinho. A outra mulher acompanhou a risada, cúmplice da maldade discreta que se esconde em gestos pequenos. Joana percebeu, mas não entendeu completamente. Só sentiu um desconforto estranho. Olhou para a mãe, que fingiu não ouvir e continuou a esfregar o chão. A menina então desviou o olhar e avistou o homem solitário no canto. Ele parecia deslocado, como uma peça errada em um quebra-cabeça colorido. Havia algo nele que chamava a atenção. A postura rígida, o olhar pesado, as mãos inquietas que, vez ou outra, ajustavam o punho do suéter, como se esse pequeno gesto fosse um escudo contra o vazio. O olhar de Joana se prendeu nele por alguns segundos. Era uma curiosidade inocente, mas intensa. Havia uma pergunta muda em seus olhos. Por que alguém tão triste estava ali, em um lugar feito para sorrir? Enquanto a sanfona tocava e os casais dançavam, Roberto parecia estar em outro mundo, distante daquela música, distante de si mesmo. Margarida percebeu o olhar da filha e se aproximou. Tocou-lhe o ombro com doçura e disse em voz baixa: "Não fica olhando assim, Joana. Tem gente que carrega tristezas que não dá para ver." A menina assentiu, mas continuou observando de relance. Era como se algo dentro dela quisesse atravessar o silêncio daquele homem. Enquanto isso, Beatriz continuava seu espetáculo particular de arrogância. Chamava a atenção de todos, elogiava em voz alta o buffet, criticava discretamente a decoração simples da escola
e se certificava de que todos soubessem que sua família havia doado parte dos enfeites. Clara, sua filha, permanecia ao lado dela, cabisbaixa, apertando o vestido, visivelmente desconfortável com o comportamento da mãe. Era uma menina tímida, o oposto da mãe, e olhava para Joana com uma mistura de admiração e vergonha. Jorge, o chefe de segurança, observava Roberto à distância. Conhecia o patrão o suficiente para saber quando ele estava à beira de um colapso silencioso. Aproximou-se com discrição e perguntou se queria ir embora. Mas Roberto apenas respondeu com um aceno negativo. Seu olhar havia se fixado na pista de dança, onde os pais começavam a dançar com as filhas. E então, algo começou a mudar. A música, o riso das crianças, o brilho das luzes, tudo parecia despertar algo adormecido dentro dele. Ainda que não admitisse, havia uma parte de Roberto que queria se levantar, participar, sentir de novo. Joana, do outro lado, sentia o mesmo impulso, mas de outra forma. Era uma criança guiada por empatia, não por convenção. E aquele instante, em que os dois se observaram por acaso, seria o prenúncio de algo que ninguém ali seria capaz de prever. Naquela noite de junho, entre bandeirinhas, risadas e cheiros de festa, o destino começava a dar seus primeiros passos. E embora ninguém soubesse, o primeiro acorde de uma nova história já havia sido tocado. A música animada da quadrilha começava a dar lugar a uma valsa mais lenta, dessas que parecem vir de outro tempo. As luzes coloridas do pátio se misturavam com o brilho suave do entardecer, e por um instante, tudo ficou envolto em uma atmosfera de encantamento. Os pais e filhas já estavam em formação, prontos para dançar. O apresentador da escola, empolgado, chamava um a um, e risadas ecoavam pelo salão decorado com bandeirinhas. No canto, sentado em silêncio, Roberto Valença observava tudo. Havia algo naquele momento que o prendia. Talvez fosse a pureza daquelas crianças dançando sem pressa, sem vaidade. Talvez fosse a lembrança de outra vida, de quando ainda sorria ao lado da esposa. O som da sanfona ecoava como um chamado distante para um tempo que ele acreditava perdido. Joana, por sua vez, estava encostada na parede, com as mãos cruzadas na frente do vestido azul. Todas as colegas estavam dançando com os pais. Algumas riam, outras tropeçavam nos passos, mas todas estavam acompanhadas. Ela não. Margarida trabalhava naquela noite ajudando a coordenar o evento, e o pai nunca fizera parte de sua vida. Por fora, Joana mantinha o sorriso, mas por dentro um vazio miúdo crescia. Tentava disfarçar, mas o olhar se perdia entre as duplas girando em volta. Do outro lado do salão, Beatriz Pereira, impecável como sempre, se divertia observando a cena. Murmurava comentários venenosos com a falsa simpatia de quem finge ingenuidade. Quando viu Joana parada, sozinha, um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Sussurrou algo à amiga ao lado e ambas riram, como se o sofrimento de uma criança fosse uma anedota particular. Foi nesse instante que Joana viu novamente o homem de suéter cinza, o mesmo que chamara sua atenção mais cedo. Ele estava sentado, alheio à festa, observando o nada. Parecia tão deslocado quanto ela. Por um momento, os olhos dos dois se encontraram. Ele desviou, mas não rápido o bastante. Joana percebeu a melancolia no olhar dele, uma tristeza silenciosa que parecia maior do que o mundo. Sem pensar duas vezes, ela respirou fundo e caminhou até ele. Cada passo soava alto demais no piso encerado. O coração batia rápido. Podia sentir o olhar curioso das pessoas, mas não parou. Ao chegar perto, ficou em silêncio por alguns segundos, tentando reunir coragem. O homem levantou os olhos, surpreso com a presença dela. "O senhor..." começou ela hesitando. "O senhor quer ser meu parceiro de dança?" O tempo congelou. As risadas cessaram. A música pareceu baixar de volume, como se até o som respeitasse o instante. Alguns pais se entreolharam confusos. Beatriz ergueu as sobrancelhas chocada. Margarida, que observava de longe, levou a mão ao peito sem acreditar no que via. Roberto piscou algumas vezes, sem entender se havia ouvido direito. As palavras daquela menina ecoaram dentro dele como um raio de luz em um quarto escuro. Meu parceiro de dança. Algo tão simples e ao mesmo tempo tão inesperado.
Fazia anos que ninguém o convidava para nada, muito menos para dançar. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. O senhor não precisa. Joana começou a recuar, sentindo o rosto corar. Eu só achei que o senhor estava triste. A sinceridade dela quebrou qualquer barreira que ainda existia. Ele respirou fundo, baixou-o, e então fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Levantou-se. O suéter cinza pareceu pesado por um instante, mas ele o ajeitou, como se fosse uma armadura sendo colocada de novo, desta vez por um motivo diferente. Você quer dançar comigo? Perguntou a voz rouca mais gentil. Joana sorriu, tímida, e assentiu com a cabeça. Ele estendeu a mão. A dela, pequena e quente, segurou firme. O círculo de curiosos se abriu, deixando espaço para os dois. A música que até então havia silenciado recomeçou em ritmo de valsa. Os primeiros passos foram desajeitados. Roberto não dançava havia décadas. Joana tentava conduzir, rindo baixinho a cada tropeço. Aos poucos algo mudou. O riso dela foi contagiando o ambiente e um sorriso discreto brotou no rosto dele. O primeiro em anos. As pessoas, antes chocadas, começaram a aplaudir timidamente. Até Margarida, emocionada, deixou escapar uma lágrima que rapidamente disfarçou. Mas nem todos acharam bonito. Beatriz, com os braços cruzados e expressão de desgosto, não via poesia alguma na cena. Para ela era uma afronta. Como uma criança de origem humilde ousava chamar a atenção daquela forma. E quem era aquele homem misterioso que aceitava dançar com ela? Algo dentro de Beatriz fervia, uma mistura de inveja e desconforto. Enquanto o salão aplaudia, Roberto sentia algo se recompor dentro dele. Aquela menina o havia arrancado do limbo emocional em que vivia. Cada passo era uma lembrança de que ainda havia vida, ainda havia emoção. Por breves segundos esqueceu quem era. Esqueceu o dinheiro, o peso do nome, o luto. Só existiam eles dois e a música. Quando a canção terminou, Joana curvou-se num gesto espontâneo e grato. Ele respondeu da mesma forma. O público aplaudiu. O mundo voltou a girar. Mas o que ninguém sabia é que, naquele exato instante, o destino havia sido alterado para sempre. Entre o brilho das luzes e o som distante da próxima música, Beatriz Pereira observava em silêncio, os olhos estreitos e frios. Já planejava algo, e seria cruel. A dança que uniu dois corações acabara de despertar o rancor de uma mulher que não sabia perder. O baile seguia, mas a tempestade já estava a caminho. O som da valsa ainda ecoava quando o aplauso se desfez, e a música seguinte começou, mais animada, mais ruidosa, como se tentasse esconder o que acabara de acontecer. Mas a verdade é que ninguém conseguia fingir normalidade. A cena da menina simples dançando com o homem misterioso havia mexido com todos. Alguns pais sorriam, encantados com a inocência do gesto. Outros cochichavam, tentando adivinhar quem era aquele homem que ousara se misturar entre eles. E no centro de tudo, Beatriz Pereira, rígida como uma estátua, sentia o sangue ferver sob a pele impecavelmente maquiada. Ela fingiu sorrir, mas por dentro, o gosto era amargo. Sentia-se humilhada. Como alguém como aquela menina, filha de uma faxineira, podia se permitir tal ousadia? E o pior, como o público podia aplaudir? Na mente de Beatriz, aquele pequeno gesto representava uma afronta pessoal. O orgulho ferido transformava-se em veneno. Enquanto isso, Margarida recolhia os copos plásticos do chão, tentando disfarçar a emoção. Ainda via a imagem da filha dançando no centro do salão como um sonho bom. Orgulhava-se da coragem de Joana, mesmo sabendo que aquilo poderia ter consequências. A filha sempre fora assim, espontânea, destemida, guiada por um coração puro. Mas Margarida conhecia o mundo, e sabia que o mundo nem sempre é gentil com quem é sincero demais. Do outro lado, Roberto ainda tentava compreender o que sentia. A dança com Joana o havia deixado leve, quase eufórico. Ele se despediu da menina com um sorriso discreto e prometeu visitá-la outro dia. Quando voltou para seu carro, estacionado em frente à escola, ficou alguns minutos parado, observando as luzes da festa pelo retrovisor. Sentia-se vivo de novo, e isso o assustava. Era como se, de repente,
o peso do luto tivesse dado lugar a uma nova responsabilidade: a de proteger aquela criança que o havia tirado da escuridão. Beatriz, porém, não deixaria aquele episódio passar. Assim que o homem foi embora, aproximou-se de Margarida com o mesmo tom polido e venenoso de sempre. Margarida, que coincidência sua filha estar tão à vontade hoje, não é? Disse, forçando um sorriso. Tão simpática, tão ousada. Margarida respirou fundo. Ela só quis dançar, Dona Beatriz. Foi um gesto inocente. Inocente? Beatriz inclinou a cabeça, disfarçando o deboche. Claro, as crianças sempre são. Mas as mães deveriam saber ensinar o lugar de cada um. As palavras vieram como facas escondidas em seda. Margarida sentiu o rosto queimar, mas manteve a postura. Pegou o balde e o pano e se afastou sem responder. Sabia que qualquer palavra poderia custar-lhe o emprego. Naquela noite, quando terminou o trabalho e saiu da escola, o vento já estava frio. Ela e Joana caminharam juntas pela rua escura até o ponto de ônibus. Joana ainda falava empolgada sobre a dança, sem perceber o peso no semblante da mãe. Margarida sorriu, fingindo tranquilidade, e apertou a mão da filha. Mamãe, o moço vai voltar? Perguntou Joana. Não sei, meu amor, respondeu Margarida. Mas se voltar, que seja para lembrar de dançar sempre com o coração. Enquanto isso, Beatriz tramava, em casa. Deitada em sua cama de lençóis caros, não conseguia dormir. A cena do salão se repetia em sua mente como uma ofensa que não podia tolerar. Na manhã seguinte, ordenou que Clara procurasse o porta-retrato de prata da sala. Uma peça antiga, de família, com o brasão Pereira gravado. A menina obedeceu sem entender. Horas depois, o grito ecoou pela casa. Está faltando! Exclamou Beatriz, teatral. O porta-retrato desapareceu. O marido, indiferente, nem levantou os olhos do jornal. Mas Beatriz sabia o que queria. Chamou Margarida, que havia acabado de chegar para limpar a sala. O olhar dela era acusador antes mesmo de falar qualquer palavra. Estranho, não é, Margarida? Disse, aproximando-se. Ontem à noite a senhora parecia tão emocionada. E hoje essa peça some. Justamente hoje Margarida ficou paralisada. As palavras não saíam. Sentia o coração acelerar, o ar sumir. Dona Beatriz, eu nunca tocaria em nada que não fosse meu. Claro, claro, interrompeu Beatriz com falsa doçura. É o que todos dizem. Mas o que eu posso fazer? As aparências. As aparências são cruéis. Em minutos os seguranças foram chamados. Beatriz fez questão de dramatizar, de criar testemunhas. Ordenou que revistassem a bolsa de Margarida. Não encontraram nada, mas isso não importava. O estrago já estava feito. A humilhação pública era o verdadeiro objetivo. Com o rosto em lágrimas, Margarida deixou a casa. Caminhou quilômetros até o pequeno bairro onde morava, segurando a mão de Joana. A menina, confusa, perguntava o que havia acontecido. A mãe apenas respondia, nada, filha, vamos para casa. Enquanto isso, Jorge, o chefe de segurança de Roberto, observava de longe. Havia recebido uma ligação discreta de um dos funcionários da Pereira que contara sobre a cena. Ele sabia que algo estava errado. A dança de Joana, o olhar de Beatriz, a injustiça de Margarida, tudo começava a se conectar. A bondade tinha provocado a inveja, e o preço da inocência seria alto. Naquela noite silenciosa, enquanto a cidade dormia, Roberto Valença, sozinho em seu apartamento, olhava o reflexo da lua nos prédios de Belo Horizonte. O sorriso leve da menina ainda ecoava em sua mente, misturado à sensação incômoda de que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele ainda não sabia, mas o ato de bondade que o havia despertado seria o mesmo que agora o obrigaria a agir. A vida lhe dera uma nova chance, e com ela, um dever: reparar o que o mundo insiste em destruir. O amanhecer sobre Belo Horizonte tingia a cidade de tons dourados, mas dentro da Torre Valença, o céu ainda parecia cinzento. Do alto do 25º andar, Roberto observava o horizonte como quem procura respostas nas montanhas distantes. O vidro refletia seu próprio rosto cansado. Um homem que possuía tudo o que se pode comprar, mas que naquele instante sentia-se completamente impotente.
A notícia do que havia acontecido com Margarida havia chegado até ele na noite anterior, trazida por Jorge. E desde então, algo dentro dele não lhe dava paz. A lembrança da dança com Joana voltava como um eco suave, mas agora manchado pela dor da injustiça. A imagem da menina sorrindo, os olhos inocentes e confiantes, contrastava com a voz fria de Jorge relatando o ocorrido, a acusação de roubo, o constrangimento público, o olhar humilhado de Margarida sendo revistada como criminosa. Roberto fechou os olhos e apoiou as mãos no parapeito. A velha ferida do luto parecia pulsar novamente, mas de outro modo, não por perda, e sim por raiva. Jorge entrou na sala em silêncio, respeitando o espaço do patrão. Já confirmei tudo, disse direto. A história do porta-retrato foi uma armação. Uma funcionária da Casa Pereira confessou. Disse que Dona Beatriz mandou esconder o objeto e fazer o escândalo na frente dos outros. Roberto se virou devagar, o olhar sério e frio. E Margarida, demitida, humilhada, disseram que ela não quer sair de casa. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Roberto caminhou até sua mesa, pegou uma caneta e começou a girá-la entre os dedos sem olhar para nada. O gesto distraído escondia o turbilhão dentro dele. A voz da esposa, em sua memória, parecia sussurrar entre o barulho distante da cidade. Use seu poder para o bem. Rob, essas palavras ditas anos antes, quando ele ainda acreditava em propósito, ecoaram como um chamado. Sua esposa sempre fora o equilíbrio entre o sucesso e a humanidade. Depois que ela se foi, o império cresceu, mas ele encolheu. Tornou-se um homem de muros altos e gestos calculados. Mas agora, uma menina de 8 anos e sua mãe haviam rachado essas muralhas. Jorge, disse de repente, quero todos os detalhes sobre Margarida Ali. Onde ela mora, como posso falar com ela, o que ela precisa. Já consegui o endereço, respondeu o segurança. Mas tem mais uma coisa que o senhor precisa saber. Roberto ergueu os olhos. A Margarida é filha do coronel Miguel Ali. O nome soou como uma faísca no ar. Roberto se endireitou. O coronel Ali? O herói da Força Nacional? O próprio. Lutou na missão de 94, salvou dezenas de civis. Morreu em serviço. Roberto ficou em silêncio. Ele conhecia aquela história. O nome do coronel Miguel Ali era símbolo de coragem, gravado em monumentos e escolas públicas. Um homem que acreditava em honra e sacrifício. Saber que aquela mulher humilde era filha desse herói nacional o atingiu com força. Então é isso, murmurou. A filha de um herói sendo tratada como ladra. Jorge apenas assentiu. Roberto virou-se novamente para a janela. A cidade fervilhava lá embaixo. Carros, buzinas, pressa. E ainda assim tudo parecia distante. Ele sabia que o poder que tinha não servia apenas para contratos e lucros. Servia para restaurar o que o mundo destruía por covardia. Lembrou-se do olhar de Joana, a coragem dela no baile, a espontaneidade com que o chamara para dançar. Uma menina sem medo do julgamento. Se uma criança podia agir com tamanha pureza, o que ele, com toda sua influência, estava fazendo parado? Jorge, disse com voz firme, prepare tudo. Quero que Margarida e a filha estejam protegidas. Quero que descubra tudo o que Beatriz Pereira tem a esconder. Contas, ligações, escândalos, qualquer coisa. O senhor pretende expor ela? Não, pretendo mostrar a verdade, respondeu. E fazer isso do jeito certo. Jorge assentiu, já entendendo o tom. Saiu da sala para executar as ordens, enquanto Roberto permaneceu olhando o horizonte. Pela primeira vez em anos, havia fogo em seus olhos. Não o fogo da raiva, mas o da decisão. Ele abriu a gaveta da mesa e retirou uma antiga fotografia. Ele e a esposa, sorrindo em um baile beneficente. Era a última noite feliz que lembrava. Atrás da foto, uma anotação dela em caligrafia delicada. A verdadeira força está no gesto que não espera recompensa. Roberto respirou fundo, guardou a foto e pegou o telefone. Ligou pessoalmente para o diretor do Hotel Ouro Minas. Preciso de uma reserva para o baile de gala deste sábado, disse seco. E também de uma lista completa de convidados. Do outro lado da linha, o gerente confirmou, confuso. Quando desligou, Roberto voltou à janela e deixou escapar um leve sorriso.
Aquilo não seria apenas um evento social. Seria o palco onde a verdade voltaria a respirar. Do lado de fora, as nuvens começavam a se dissipar. O sol atravessava os prédios, refletindo nos vidros da torre. E naquele instante, o homem que há muito havia desistido de sentir finalmente entendeu. Não era a dor que o havia endurecido, mas o medo de usá-la para algo bom. Agora esse medo não existia mais. Ele iria reescrever o final. E dessa vez, com coragem. O salão do Hotel Ouro Minas estava iluminado com o brilho dourado dos lustres de cristal. O evento beneficente reunia empresários, políticos e figuras da alta sociedade de Belo Horizonte. Homens de terno impecável circulavam com taças nas mãos. Mulheres trajavam vestidos caros, e o som do quarteto de cordas preenchia o ambiente com elegância calculada. Tudo parecia perfeito, até demais. Mas por trás do verniz da sofisticação, o destino preparava um acerto de contas. Beatriz Pereira era o centro das atenções, como sempre. Vestia um longo vestido de seda vermelha, o sorriso treinado e o olhar atento a cada detalhe. Orgulhava-se de ser uma das patronas da noite. E mais ainda de ter conseguido o patrocínio da Valença Logística, sem imaginar que o próprio Roberto Valença, o homem que desprezava aparições públicas, havia confirmado presença. Quando o vir adentrar o salão, elegante e silencioso, o coração dela disparou. Mas não por admiração, era medo, um medo que ela não conseguia disfarçar, ainda que tentasse cobrir com charme e cortesia. Roberto entrou acompanhado de Jorge, seu segurança e confidente, com o mesmo olhar sereno que costumava esconder tempestades. Caminhou entre os convidados cumprimentando poucos, observando muitos. Cada passo era calculado. Ele não estava ali para negócios nem para prestigiar ninguém. Estava ali para a justiça. Margarida chegou mais tarde, a convite dele, sem entender o motivo. Usava um vestido simples azul escuro e os cabelos presos de forma apressada. A filha, Joana, segurava sua mão com força, encantada com o brilho do salão. Margarida hesitou em entrar, sentindo-se deslocada naquele ambiente. Mas Jorge a recebeu na entrada com respeito e a conduziu até uma mesa discreta, perto do palco. Beatriz percebeu imediatamente a presença delas. O sorriso congelou por um instante, mas logo voltou ao rosto. Ela se aproximou de um grupo de amigas e cochichou algo, provocando risadinhas abafadas. Para ela, aquilo era impensável. A faxineira que havia sido demitida, agora ali, entre convidados ilustres. Mas o que mais a inquietava era o olhar de Roberto, fixo nela, penetrante, como o de quem já sabe a verdade. A cerimônia começou. O mestre de cerimônias anunciou os homenageados da noite e os flashes das câmeras iluminavam o salão. Quando o nome de Beatriz Pereira foi chamado, ela subiu ao palco com passos seguros, segurando um discurso ensaiado sobre caridade, valores e ética. Falava sobre o dever dos ricos em ajudar os menos favorecidos, sobre integridade e generosidade. As palavras soavam bonitas, até demais. Foi então que Roberto se levantou. O salão silenciou. Ele caminhou até o microfone com uma calma que escondia a força do que viria. Cumprimentou o apresentador e, com voz firme, pediu 1 minuto da atenção de todos. Boa noite. Eu não costumo falar em eventos sociais, começou. Mas hoje é diferente. Hoje quero contar uma história. Os olhares se voltaram para ele. Beatriz, imóvel no palco, tentou sorrir, mas o rosto começava a perder cor. Há algumas semanas participei de um baile escolar em uma instituição pública aqui da cidade. Uma menina me convidou para dançar. Ela não sabia quem eu era. E eu também não sabia quem ela era. Roberto fez uma pausa, olhando para o público. Essa menina se chama Joana, a filha de uma mulher honesta, trabalhadora, que foi injustamente acusada de roubo. O murmúrio começou. Beatriz apertou o microfone entre os dedos. Essa mulher, continuou ele, foi humilhada diante de todos, acusada sem provas, apenas porque alguém decidiu que sua origem tornava fácil culpá-la. Mas a verdade tem o hábito teimoso de aparecer. Nesse momento, Jorge se aproximou do palco, segurando uma sacola plástica transparente. Dentro, o porta-retrato de prata brilhava sob as luzes. O público ficou em silêncio absoluto.
Aqui está a prova do tal roubo, disse Roberto, erguendo a sacola. Encontrado no armário pessoal de uma certa senhora que prefere acusar do que admitir seus erros. Beatriz tentou reagir, mas a voz falhou. Isso é um absurdo. Uma mentira. Mentira? Roberto a encarou calmo. Então explique por que sua própria funcionária confessou que recebeu ordens para esconder o objeto. O silêncio era ensurdecedor. Nenhum som além dos cliques das câmeras e dos suspiros indignados. Beatriz deu um passo para trás, as pernas vacilantes. Tentou manter a pose, mas a máscara já havia caído. Você não é uma vilã, Beatriz. A voz de Roberto soou como um golpe final, firme, controlada. Você é só uma covarde. Um silêncio pesado dominou o salão. Por alguns segundos ninguém se moveu. E então, do fundo da sala, um tímido aplauso ecoou. Margarida de pé, com os olhos marejados. Logo outros se juntaram. O aplauso cresceu, tomou conta do salão, transformando o constrangimento em catarse. Beatriz recuou, os olhos marejados de raiva, e saiu apressada do palco, ignorando os flashes e as vozes que a seguiam. Roberto desceu calmamente, foi até Margarida e Joana, e se curvou levemente diante delas. Desculpe por ter demorado tanto, disse com sinceridade. Margarida o olhou com gratidão silenciosa. Joana, sorrindo, apenas apertou a mão dele. Enquanto o quarteto retomava a música, uma nova harmonia parecia preencher o salão. Não era apenas o som dos violinos. Era o som da verdade encontrando seu lugar. E no meio da elegância e dos cristais, o que realmente brilhou naquela noite foi algo que dinheiro nenhum poderia comprar. A dignidade restaurada. O dia seguinte amanheceu leve sobre Belo Horizonte, como se o sol também tivesse decidido perdoar os excessos da noite anterior. As manchetes dos jornais estampavam a foto do baile no Hotel Ouro Minas. Mas o destaque não era o escândalo de Beatriz Pereira. O que todos comentavam era o gesto de um homem e uma menina que haviam transformado um constrangimento em uma lição de humanidade. Milionário e menina de escola pública emocionam plateia ao dançarem juntos, dizia a manchete principal. Na sede da Valença Logística, Roberto chegou mais cedo do que o habitual. O rosto ainda carregava a serenidade da noite anterior. Na mesa havia uma pilha de contratos, mas ele não olhou para nenhum. Preferiu abrir uma pasta simples, onde Jorge havia deixado um rascunho de projeto. Programa Legado Ali. Era um plano de bolsas de estudo e capacitação profissional para filhos de trabalhadores da empresa. No topo da folha, escrito à mão, lia-se: não é caridade, é missão. Roberto sorriu, lembrando-se das palavras da esposa. E, de certa forma, de Joana. À tarde, ele foi até a escola Dom Pedro II. As bandeirinhas de São João ainda tremulavam, esquecidas, e o cheiro de giz e coxinha parecia acolher. As crianças o reconheceram de imediato e correram até ele com risadinhas. Joana apareceu com o mesmo olhar corajoso de sempre, mas agora havia um brilho diferente. Confiança. O senhor veio dançar de novo? Ela perguntou travessa. Vim aprender, respondeu ele rindo. Acho que da última vez quem me ensinou foi você. A diretora, emocionada, o convidou para assistir a uma pequena cerimônia improvisada. No pátio, diante dos alunos, Roberto anunciou oficialmente o início do programa Legado Ali. As palmas ecoaram alto, e Margarida discretamente ao fundo enxugou uma lágrima. Coragem não mede tamanho, disse Roberto, olhando para Joana. Mede coração, a menina sem jeito. Respondeu. Foi o senhor que me ensinou isso. Ele balançou a cabeça sorrindo. Acho que foi o contrário. O vídeo daquela conversa acabou viralizando nas redes sociais. Milhares de pessoas se emocionaram com a história, mas também se inspiraram com o desfecho. E para surpresa de todos, algumas semanas depois, Roberto Valença e Joana foram convidados a abrir o tradicional baile beneficente da cidade. Desta vez não havia segredos nem julgamentos, apenas música, risos e um laço improvável entre duas almas que haviam se encontrado no momento certo. Quando a orquestra começou a tocar, Joana pisou com confiança. Roberto,
mais leve do que em anos, acompanhou seus passos com graça. O público se levantou para aplaudir e entre os aplausos alguém gritou: "Essa dança vale mais que qualquer fortuna." No último giro da valsa, a câmera se aproximou do sorriso de Joana e do olhar sereno de Roberto. A música subiu e a imagem foi congelada no instante em que os dois riram juntos. Livres, completos, humanos. E antes que a tela escurecesse, uma voz suave surgiu. Se essa história te tocou, se você acredita que coragem e bondade ainda transformam o mundo, inscreva-se no canal. Aqui cada história é um lembrete de que o bem, quando dançado com o coração, sempre encontra o seu ritmo.